Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje vamos estudar alguns capítulos de Apocalipse. Vamos ligar um capítulo com o outro, fazer um resumo, não um estudo detalhado desses capítulos, mas um resumo geral sobre os principais pontos estudados ou evidenciados nos capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse. E se der tempo, podemos entrar nos capítulos 15 e 16. Eu creio que vai ficar para o próximo encontro, nosso próximo estudo, que vai ser no sábado à tarde. Amanhã temos lição da Escola Sabatina avançada, forma bem profunda para abordarmos a lição. Amanhã, 19h30, horário de Brasília, e no sábado vai ser 15h30, horário de Brasília. Muito bem, vamos para Apocalipse capítulo 12. Vamos ler o capítulo, verso por verso, com breves comentários e seguir até o final. Depois começaremos com o capítulo 13, logo em seguida. Então vamos lá. E vamos estudar a versão bíblica Almeida Fiel, tá? Almeida Fiel. Essa é a versão que vamos estudar. King James Fiel de 1611, que vamos estudar. Se você também tiver a Almeida Fiel, pode ser também, ou qualquer outra Bíblia, né? Mesmo que seja atualizada, dá para acompanhar um pouco. E vamos descobrir algo muito interessante hoje, o que eles fizeram lá no capítulo 13 de Apocalipse. Muito bem. Apocalipse 13. Ok, vamos lá. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol e com a lua debaixo dos seus pés, e sobre suas cabeças uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Verso 3. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho. Um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Só um pouquinho, deixa eu permitir aqui alguém que está entrando. Quem é? Só um pouquinho. Ok. Continuando aqui a leitura. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. Verso 5. E deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ok? Então aqui temos 2 grandes sinais. Eu vou colocar aqui para vocês como que é. 2 grandes sinais. Ok, esse sinal aqui que nós vemos aqui na imagem. Esse sinal aqui. Ok? Uma mulher vestida com o sol. Veja, quando João teve essa visão, ele viu já a mulher estava vestida do sol. E estando grávida, sim, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher simboliza a igreja do Senhor, a igreja viva, a igreja do Senhor de todos os tempos,
É a mesma mulher que está em Gênesis capítulo 3. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Vanderlúcia. Ok, muito bem. Ok, conseguiram entrar. Certo. Então, essa mesma mulher é a igreja do Senhor, desde o início. Porque é o mesmo dragão, é a mesma serpente que você pode ver no próximo, no verso 6, né? Vamos ler, né? Verso 9, né? O grande dragão, aquela antiga serpente. Então, aquela antiga serpente de Gênesis 3, que enganou Eva, né? Chamada Diabo e Satanás, que enganam todo mundo. Então, foi que enganou Eva. Tá? Então, Eva aí simboliza a igreja do Senhor. Colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Não Eva exatamente, né? É a mulher. Entre tua semente e a semente dela, que é Cristo. Que é o povo que ia surgir seguindo a Deus. Tá? Então, essa mulher é a igreja do Senhor de todos os tempos. Não é somente a igreja evangélica, a igreja da era cristã. Alguns intérpretes bíblicos querem dizer que essa mulher simboliza a igreja cristã, o sol é o evangelho de Cristo, Mateus, Lucas, etc. Não, não é assim, não é bem assim. Não é totalmente assim. Porque quando João viu essa mulher, ela estava vestida com sol, a lua debaixo dos seus pés e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela estando grávida com dores de parto. Então, ela já estava grávida. Grávida de quem? Grávida de Jesus. Então, essa mulher é a igreja judaica onde nasceu Jesus. Jesus não nasceu na igreja evangélica ou na era cristã. Jesus não nasceu na igreja cristã. Na verdade, a igreja cristã surgiu depois do nascimento de Cristo. Cristo, cristãos. Então não poderia, a igreja cristã não podia dar luz ao Cristo, isso é ilógico. Porém, por muitos anos, as pessoas ensinavam assim. Ensinavam. E a mensagem da vara, que veio em 1929, um dos erros que corrigiu na vara do pastor, volume 2, foi isso. Que a igreja, a mulher aí vestida do sol, não é a igreja primitiva. Não pode ser a igreja primitiva. Mas os pioneiros da igreja achavam que essa mulher era a igreja primitiva. Como que a igreja primitiva cristã poderia dar luz a Jesus? Sendo que a igreja foi fundada depois do nascimento do Cristo, do Messias. Então essa mulher é a mesma mulher que nós encontramos logo no início e o mesmo dragão que é a serpente que enganou, né, que engana todo mundo, é o mesmo diabo. Então Deus tem a sua igreja desde o início e todos aqueles que nascem no Espírito de Deus nascem para servir a Deus, ou seja, nascer de novo, nascem no caminho dessa igreja. São parte dessa igreja do Senhor. Primeiro tem o nascimento natural e depois tem o segundo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Okay, essas 12 estrelas simbolizam na primeira parte os patriarcas, né? Desses patriarcas temos as 12 tribos. Dessas 12 tribos, temos a nação israelita. Então a mulher simboliza aí toda essa parte ali, os patriarcas. Também simbolizam os 12 apóstolos de Jesus. Simbolizam os 12 apóstolos, né, de Cristo. E também, no final, também na reta final, essa mesma igreja simboliza o quê? Simboliza essas 12 estrelas, né, simbolizam também os 12 mil das 12 tribos que serão selados agora na reta final. Então, o número 12 é o número do governo do Senhor. Tá? Estando grávida, estava para dar à luz, que é Cristo Jesus.
E outro sinal que apareceu no verso 3 é o grande dragão, que é o diabo. 7 cabeças significa que no tempo quando Jesus nasceu, o dragão se armou com todas as religiões. Cabeça significa as religiões, a parte religiosa. E os chifres, a parte civil, os governos, os políticos. E as cabeças foram coroadas porque a guerra é mais espiritual do que política. Satanás dá mais preeminência nas religiões falsas ou nas religiões que ele domina do que nos próprios políticos, porque a parte é mais espiritual. 7 cabeças coroadas, tá? Tendo 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças. É isso que quer dizer, quando Jesus nasceu, todos os governos civis e os corpos religiosos, todos estavam sob o domínio do inimigo, inclusive a própria nação judaica, onde Jesus nasceu. Por isso ele veio, nem perceberam que ele nasceu. Ele fez o trabalho, a maioria do povo, dominado pelos líderes cegos, cegados por Satanás, nem perceberam que Jesus tinha vindo e nascido. A maioria. Cumprindo João capítulo 1, ele veio para quem era seus e os seus não receberam. E também na tentação, em Mateus capítulo 4, Jesus diz assim, tudo isto, Satanás mostrou para Jesus. Satanás mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, seu esplendor. E de tudo isso te darei, se tão somente te postrares e me adorares. Falou a serpente, o dragão para Jesus. Porque no tempo que Jesus nasceu, todos os governos e todas as religiões estavam sob o domínio do inimigo. Então esse dragão vermelho não é Roma, esse dragão vermelho é Satanás dominando todo o mundo, né? Por volta do nascimento de Cristo, inclusive a igreja judaica estava sob o domínio de Satanás. É duro, é triste falar isso. É triste, mas foi. Tanto assim, eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios Beelzebub, Mateus capítulo 12. Misericórdia, que cegueira! E os governos civis, inclusive Roma, que era o império ali, naquele tempo, que foi que assinou o decreto, né, para matar Jesus. Então, realmente, o dragão tinha o domínio completo sobre as 7 cabeças, as igrejas. Mas, irmão Leonel, por que está dizendo que as cabeças ali simbolizam igrejas? Você vai no próximo capítulo e verá que uma das 7 cabeças da besta de Apocalipse 13, que não é o dragão, a besta de Apocalipse 13 não é o dragão. Tá? Não é o dragão. E tinha 7 cabeças e uma delas foi ferida. E essa cabeça ferida é Roma, a igreja romana. Sim, a igreja romana. Então as cabeças ali não são corpos políticos ou governos, simbolizam a parte religiosa. Tá? Então as cabeças ali também no 12 simbolizam os corpos religiosos, as denominações, as religiões estavam sob o domínio do dragão para fazer guerra a Cristo e depois a seus seguidores. Vamos seguir agora. Verso 6. Ok? Verso 6. No verso 4, quando Jesus nasceu, o dragão parou diante da mulher que estava pronto para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. Então ele estava armado já com 7 cabeças, 10 chifres. Por isso, quando nasceu, já Herodes estava pronto para matar. Herodes, a parte civil. Depois a parte religiosa, perseguindo Jesus e seus seguidores. Estava pronto o dragão para devorar o filho. Mas Jesus escapou. Deu um filho homem, que é Jesus, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Você sabia que essa parte ainda não se cumpriu?
Ela deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. Sabe que essa parte não foi cumprida ainda? E vai se cumprir no reino, no estabelecimento do reino. Sim. E ele deve reinar. Agora ele está no Santíssimo, intercedendo e tal, para nós, nossos pecados. Sim, amém. Glória a Deus por isso. Mas logo vamos entrar na fase do estabelecimento do reino, pré-milênio. E vai governar. Vai governar. O reino vai quebrar essas nações. Alguns querem colocar isso depois do milênio. Oh, só é pós-milênio. Só depois do milênio que vai governar todas as nações. Aham, pós-milênio? Quem te falou isso? Leia Daniel 2, 44, 45. Leia Zacarias 12. Leia o que Deus vai fazer. Miqueias 4. Miqueias 5. Sim, vai governar todas as nações. Ok, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, para onde ela tem um lugar preparado por Deus para que a alimentasse por 1260 dias, que são os 1260 anos, 538 até 1798. Fugiu para o deserto, a mulher saiu de onde foi, a mulher, assim, a igreja aí, né? A igreja saiu de onde foi, de onde ela nasceu, de onde estava mesmo, a igreja primitiva ali, fugiu de Jerusalém para o deserto dos gentios. E estando no deserto dos gentios, foi profetizado que Deus ia alimentar ela através da reforma durante o tempo da perseguição papal, 538 até 1798, quando a reforma protestante, os reformadores sustentaram a mulher para que ela não desaparecesse da face da terra com a palavra de Deus, né, culminando até 1798, e depois vem outras mensagens, as 3 mensagens angélicas, a mensagem da justificação pela fé de John C. Wagner, 1888, a mensagem do selamento, 1929, assim Deus vai alimentando a mulher para fazer com que ela volte do deserto dos gentios para estabelecer ela onde ela estava. Sim. Ok? E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que a alimentasse por ali 1260 dias. Isso não quer dizer que depois dos 1260 dias Deus não ia alimentar ela. A Bíblia não diz isso. E que durante essa perseguição papal, Deus levantou reformadores para manter a igreja viva, senão ela morreria por causa da Inquisição, da perseguição. O papado tirou a Bíblia da mão das pessoas. Sim, Inquisição para perseguir, matar, torturar, queimar. Isso que fez Roma. A igreja romana está conhecida por ser uma igreja opressora, perseguidora, apóstata. Mas Deus levantou Lutero, João Hus, Jerônimo, os valdenses, etc., para alimentar a mulher durante esse terrível período e mantê-la. E depois desse período, Deus agora ia falar com ela de forma mais clara, através da mensagem que logo surgiu, a mensagem do Advento, que surgiu pouco depois de 1798. As 3 mensagens angélicas foram dadas, e a mensagem da justificação pela fé, e Deus continua alimentando a sua igreja. Temos que entender isso. E não me diga que a mulher ainda está na terra prometida, ela está no deserto dos gentios. Ela está no deserto dos gentios, não na vinha, não na terra desejável. Fugiu de lá. Mas, irmão, como você pode provar que a igreja fugiu de lá? Atos capítulo 8, verso 1. Querem ver? Vamos lá. Atos 8.
Atos 8. Vamos em Atos 8, rapidinho aqui. Atos capítulo 8. Ok, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1. Atos 8, 1. E Saulo consentiu na morte dele, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E depois os apóstolos mesmo vão ser mortos, vão matar os apóstolos, e a igreja que tinha a sua sede mundial em Jerusalém foi dispersa, tiraram de lá. Fugiu para os desertos lá dos gentios. E com o decorrer do tempo, o papado ia surgir, e para que a igreja não desaparecesse da face da terra, Deus ia alimentar ela durante um tempo, e tempos, e metade de um tempo. 1260 anos. Sim. E até hoje ela está longe da terra onde ela nasceu. Ok? E algum poderia até duvidar. Disse, mas como assim? Que onde ela nasceu? Eu pergunto, onde estava o Jardim do Éden, por favor? Não é ali mesmo? Terra prometida? A terra de Deus? Você viu os rios ali? Rio Eufrates e tal. Onde estão todos os rios lá? Onde estamos? A localização do Jardim do Éden está bem claro no Gênesis capítulo 2, né? Para dizer, esta terra, Jerusalém, cidade da paz, Salém, onde estava o sacerdote do Altíssimo Deus, Salém, rei Melquisedeque, rei de Salém, a mesma Jerusalém. E onde a Nova Jerusalém vai se estabelecer depois do milênio? Depois do milênio, a Nova Jerusalém estará exatamente no lugar onde está a velha Jerusalém de hoje? Lá? Então, até hoje a igreja do Senhor está no deserto dos gentios, logo Deus vai estabelecer ela outra vez lá. Sim, sim, sim. Assim diz o Senhor. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Porque eu sei que alguns vão dizer, mas eu nunca ouvi, nunca falaram isso. É verdade. Ok. Tem um áudio ali, se quem quiser ouvir, várias vezes para entender, ouça. Ok, alguns irmãos estão chegando agora. Estão chegando tarde, mas vamos aqui. Vamos seguir aqui. Verso 7. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão os seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aí você vê a conexão, né? A mulher, né? Lá, verso 1. E também aqui a serpente. Então, a primeira vez que você vai ver, colocar inimizade entre ti, Satanás, serpente, e a mulher, é a igreja ali, logo no início, e a mesma serpente que engana todo mundo, e continua enganando. Ok, verso 9 no final. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Verso 10. E eles venceram, eles quem? Verso 10, não. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu, agora chegou a salvação e força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos seus irmãos é derrubado, o qual os acusava de noite diante de Deus. Então, o que fazia Satanás lá? Estava lá acusando-nos lá nas cortes celestiais. Aqui vemos duas coisas aqui. Duas coisas. Primeiro, houve a guerra lá, logo no início, a rebelião. Tá? Não sabemos que tempo é, não sabemos. E Satanás foi expulso lá. Mas ainda ele podia subir. Você pode ver isso em Jó capítulo 1. Ele podia subir. Não para adorar a Deus, mas para acusar. Mas depois da morte de Cristo, ele foi definitivamente barrado, impedido de ir lá acusar. Os últimos vínculos, os últimos
laços de simpatia, vínculos de simpatia entre ele e os anjos foram por eternamente rompidos, cortados. Isso está no livro Desejado. Daí se cumpre o verso 10. Aí você vai ver agora. E eles venceram pelo sangue do seu cordeiro, do cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Por isso regozijai-vos, ó céu, e vós que neles habitais, ai dos que habitam a terra, e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande fúria, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, pouco tempo como? Durante 4.000 anos, mesmo sendo expulso lá, mas podia subir, descer, incomodando os anjos lá no seu trabalho. Inclusive, nos acusando lá nas cortes celestiais. Durante 4.000 anos. Com a morte de Cristo, ele foi definitivamente desmascarado, mostrando ao universo celestial que ele é um assassino, alguém que não presta, é um enganador, é um assassino, é mentiroso. E daí, os céus não vai ter mais a perturbação de Satanás, subindo lá para incomodar os adoradores lá, os anjos. Mas ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu, é como se, está mostrando como se fosse a primeira vez, mas não é. Desceu porque pouco tempo lhe resta. Por que pouco tempo? De 6.000 anos em rebelião, agora ali, quando Jesus morreu, lhe ficava somente 2.000 anos. E agora, nos últimos dias, lhe restam aí só uns pouquíssimos anos. Pouquíssimos anos. Pois ele sabe que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, isso é a segunda vez, primeira vez logo no início lá, a rebelião lá, e essa é a segunda vez quando ele foi definitivamente expulso lá para nunca mais pisar os céus, o paraíso. Quando ele viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera luz. Essa grande perseguição de Atos, capítulo 8, verso 1. Atos 8, verso 1. Uma grande perseguição depois que morreu Estevão. Ao encerrar-se as 70 semanas... Daniel 9, Satanás foi expulso, foi definitivamente desmascarado lá no céu. Desde agora você não entra mais aqui. Nós sabemos quem é você. Um mentiroso, um assassino. Porque os anjos viram o que Satanás fez com o Filho de Deus na cruz. E alguns anjos queriam até intervir, mas os comandantes dos anjos mantiveram os outros anjos de rango menor para que eles não interviessem. Velaram o seu rosto para não ver essa atrocidade de Satanás contra o seu comandante, contra o seu Criador, contra Jesus. Foi desmascarado e foi definitivamente expulso para nunca mais pisar. Ele não vai dizer isso no Desejado. Ele nunca mais vai poder incomodar os anjos na sua missão. Isso foi depois da morte de Jesus. O verso 13 se cumpriu. Enquanto o verso 6... Deixa eu ver aqui. O verso 7... E houve guerra no céu, foi antes da queda. Antes da queda. Antes da queda de Adão e Eva, houve guerra. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, e não se achou lugar mais no céu. Eles não podiam mais ficar lá para morar, mas podiam subir, podiam visitar. Mas depois da morte foram expulsos definitivamente, não mais podiam entrar. Sim, isso é muito forte. Ok? E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para que pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo, tempos e metade de meu tempo, longe da face do inimigo. Isso é
538 até 1798. Houve a grande perseguição. Ele perseguiu a mulher, Atos 8, verso 1. Depois de um tempo vai haver a Idade Média, a idade escura da religião, e os 1260 dias, que nos leva até 1798. Então, esse estudo, de forma sistemática, vai nos levando através do tempo e nos leva até onde? 1798, verso 14. Ok? Agora, verso 15. E a serpente lançou da sua boca como uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. Então, essa água vem da boca de Satanás, vem da boca da serpente. Qual o propósito? Neutralizar ou destruir a igreja. Então, essa água vem da boca dele. E Apocalipse 17, verso 15, vai dizer que água significa povo, multidão, pessoas, gente. Tá? Então, nesse caso, a água simboliza, essa água ali, que vem da boca de Satanás, é uma multidão de joio, de pessoas que não têm nada a ver com Cristo, que não querem viver de acordo com Jesus, com a palavra, e Satanás envia essas pessoas na igreja, a igreja que deveria existir depois de 1798, para fazer com que ela seja neutralizada pela inundação. Veja o que o verso 14 nos leva até 1798. Então, essa água ali deve existir na igreja do Senhor após 1798. Não quer dizer que não havia joio no início, ou nas outras épocas. Sim, tinha. Tinha lá no tempo dos judeus, no tempo lá no Antigo Testamento tinha. Tinha também no início da igreja primitiva alguns que queriam se infiltrar, e também alguns que foram condenados, repreendidos, por exemplo, apóstolo Paulo, Pedro, etc. Tinha algumas pessoas assim. Até tinha entre os discípulos de Jesus, tinha Judas, que é um joio. Mas aqui, de forma cronológica, aqui o verso 14 nos leva até 1798. Depois que Satanás viu que falhou com a perseguição, não conseguiu destruir a igreja de Cristo com a perseguição da Idade Média, não conseguiu aniquilar a igreja, agora, nos últimos dias, ele muda de tática. No momento agora, atual, ele não se preocupa em perseguir a igreja no momento. Com fogueira, com martírio, etc. No momento não. Pode haver algumas perseguições, mas não tem como comparar essa perseguição da Idade Média, quando cortavam a cabeça das pessoas, queimavam elas vivas na praça pública, fazem aquelas atrocidades que a igreja romana fez. Então não tem como comparar. Mas agora ele mudou de tática. O dragão mudou de tática. É o mesmo ódio. Agora ele vai inundar a igreja com uma multidão de joio. É isso que diz aí. E a serpente, que é o diabo, lançou de sua boca água como uma inundação atrás da mulher. Então essa boca vem da boca dele. Essa água vem da boca dele. É o produto do diabo. Vem das palavras do inimigo. O que ele diz, o que ele coloca no coração. As palavras do inimigo contradiz frontalmente as palavras do Senhor Jesus. Então essas pessoas que vêm ali como uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação, são pessoas que vêm do diabo. Eu vi uma interpretação dizendo que essa água ali, que simbolizam os puritanos, que chegaram até a América, etc. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Essa água vem da boca de Satanás para neutralizar a igreja, carregá-la. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Alguns dizem que essa terra é a América.
América, os Estados Unidos, que ajudou a mulher e aceitou os puritanos que chegaram aqui em 1620, e daí se fundou as igrejas protestantes, a terra ajudou a mulher e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Irmão, isso não tem nada a ver, porque aqui na América, no continente americano, a terra ajudou a mulher e recebeu. A América recebeu não o joio de Satanás. A América recebeu os puritanos que eram perseguidos lá na Europa. Agora, se os puritanos ficassem lá na Europa e todo o joio de Satanás que perseguia lá o povo de Deus lá na Europa viessem para cá na América, simbolicamente podia fazer sentido, mas só que não faz sentido, é o contrário. Quem veio aqui não é o joio, não é a água do diabo. Porque diz assim, e a terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e engoliu. Então, se for para ir como eles querem interpretar e tentar combinar as coisas, pode dizer, quem foi que a terra recebeu aqui? O joio ou os puritanos? Os protestantes? Lógico, você vai dizer, não. Quem recebeu aqui foram os protestantes. Foram aqueles que foram os perseguidos. E onde ficaram os perseguidores? Lá na Europa. Então, se for assim, seria o contrário. Os perseguidores vieram aqui e foram engolidos pela terra e a igreja ficou sossegada lá na Europa. É o contrário. A igreja sofredora, os puritanos, aqueles protestantes, fugiram da ira de Satanás de lá para cá, na América. Por isso você vê a cegueira espiritual, porque a mensagem chegou em 1929 para explicar tudo sobre Apocalipse 12. Os homens, com arrogância, disseram, não é assim, não aprendemos assim na faculdade teológica, não podemos ensinar assim. Enquanto não faz nenhum sentido como eles querem explicar Apocalipse 12, verso 15 e 16. Enfim, como explicar o 16? Para explicar o verso 16, você precisa ir lá no livro de Números, capítulo 16, e você verá um evento similar, quando um grupo de joio que se levantou contra a igreja do Senhor, para neutralizar a igreja, se levantou até contra o ministério profético de Moisés, contra o espírito de profecia vivo. Contra o espírito de profecia vivo, o vivo espírito de profecia manifestado em Moisés. Se levantaram contra Moisés, contra Arão, contra os líderes que Deus estava guiando lá no deserto e começaram a perseguir, a dizer, não, nós também podemos fazer. Nós também somos, todo o povo é santo. E o que aconteceu com esse povo? Com Corá, Datã e Abirã, que se levantaram contra a igreja de Deus. Na verdade, eles eram agentes do diabo. Agentes da serpente. Água que saiu da boca da serpente para neutralizar a igreja lá no deserto. Mas a terra ajudou a igreja e não foi Moisés que foi engolido, não foi Arão, não foram os fiéis, foi o joio que foi engolido. Desceram vivos da terra e sepultaram. Então aqui com essa imagem, com esse episódio do Antigo Testamento, nos explica o destino de todo o joio que hoje está na igreja do Senhor, tentando mundanizar, neutralizar, acabar com a igreja. Logo, Ezequiel 9 vai acontecer e essas pessoas serão engolidos, simbolicamente falando, engolidos pela terra, porque vão morrer e a terra mesmo vai absorvê-los, sepultados, enterrados, virando pó. Sepultura. Ezequiel 9 acontece e esse joio do inimigo será extirpado, essa água. Ok. No tempo do joio, usando a palavra joio, a melhor forma de se livrar do joio é cortá-lo e queimar. Falando de água, saindo da boca de Satanás, a melhor forma de mostrar que eles serão extirpados é a terra absorvendo essa água. Uma terra seca absorvendo essa água que você jogar nela.
da melhor forma. Então, o joio será engolido. Não se deixe enganar querendo colocar isso como lá quando os puritanos, os protestantes chegaram na América em 1620 para fundar a Nova Inglaterra, as colônias lá dos Estados Unidos. Isso não tem nada a ver. Essa é uma interpretação errada. Não tem como conciliar. A terra engoliu, não os protestantes. A terra engoliu o joio, igual no passado. A terra engoliu Corá, Datã e Abirão, e todas as suas famílias descerão vivos no seio da terra, enterrados, mortos e enterrados. Ezequiel 9 vai acontecer, e o joio de Satanás será cortado, e a água, por assim dizer, simbolicamente falando, será engolida pela terra e ficarão no ventre da terra. Enterrados, mortos e virando pó, igual que aconteceu com Datã, Corá e Abirão. Agora veja o que acontece. Depois que o inimigo viu que os seus infiltrados que ele colocou dentro da igreja do Senhor, foram extirpados, engolidos, Deus ajudando a igreja com a purificação dela, que vai ser completa. Quando o inimigo viu que não tem mais joio dentro da igreja, sabe o que ele faz? Agora verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que ficam, olha só, os que ficam, o remanescente. Quem são essas pessoas? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o remanescente guardarão todos os mandamentos de Deus e terão o testemunho de Jesus. O que não é uma realidade hoje na igreja do Senhor, porque muitos não guardam o testemunho, não querem saber do testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E tem muitos irmãos adventistas que não creem no espírito de profecia. Então, é o joio, é a água que sai da boca de Satanás para vir neutralizar a igreja do Senhor, e daí com esse joio no meio, a igreja está sendo levada, carregada pelo próprio inimigo. Mas, irmão, como você pode provar isso? Eu vou provar. No livro Serviço Cristão, eu creio que é a página 30 ou a página 33, não lembro bem, mas eu creio que essa página. Serviço Cristão. Ela vai dizer que nenhum entre 20 daqueles que professam servir a Deus, que são dos nomes que estão registrados nos livros da igreja, está preparado para finalizar a sua história terrestre, e que esses iam ficar como um pecador comum, ou seja, estão lá na igreja, mas não são convertidos. Qual é a porcentagem? Nenhum entre 20. De cada 100, lá em 1893, quando ela fez a declaração, de cada 100 não tinha 5. De cada 20 não tinha 1. E como temos 5 20 para ter 100, então menos de 5% de cada 100 dos nomes que estavam registrados, né? Segundo a declaração do Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus que nós temos. De cada 100 não tinha 5. Você imagina a quantidade de joio, de água que sai da boca de Satanás dentro da casa de Deus para neutralizar. Por isso, cada vez que tu fala de julgamento, de selamento, de mensagem para acordar o povo que está adormecido quando Ezequiel 9 está prestes a acontecer, se levanta uma multidão de pessoas, pastores, anciãos, começar a dizer: ei, irmão, essa mensagem a igreja não crê, essa é uma mensagem separatista, você está contra a igreja. Nós não somos contra a igreja. Não, a igreja é a mulher do cordeiro. Quem está contra a igreja é o dragão. E qual é a tática do dragão no momento? Encher a igreja com uma multidão de água que sai da boca dele para neutralizar a igreja. Neutralizar.
E quando a situação é tão grave que dificilmente tu vai encontrar um trigo no meio desse joio. É difícil encontrar um trigo. É difícil encontrar um trigo no meio do joio. Nenhum em cada 20. Nem 5 em cada 100 dos nomes que estão registrados na igreja. Aí veja como se está cumprindo o verso 15. E Satanás, ou seja, a serpente, lançou da sua boca água como uma inundação. Você lembra aqui, infelizmente, esse enchente que está tendo lá no sul? Você lembra? É muita água, né? Como ficam as casas destruídas? Tudo sendo levado por uma inundação. Aqui a Bíblia King James diz como uma inundação, ou seja, ele não envia pouca água, ele envia uma multidão. Muita água. É uma enxurrada. Qual o propósito? Neutralizar a igreja. Neutralizar, carregá-la, destruí-la por dentro. No passado foi a perseguição por fora e a igreja se manteve relativamente pura. Somente fiéis queriam fazer parte dessa igreja sofredora, perseguida. A Satanás mudou de não, agora eu vou mudar de tática. Porque se eu fico perseguindo, somente fiéis vão abraçar essa mensagem. Eu vou mudar. Vou inspirar os meus agentes para baixar as normas, não mais reforma, não mais mensagens duras, não mais mensagem de repreensão, só mensagem mamão com açúcar para fazer o povo dormir, leite com açúcar, né? Aquele leite que você bota açúcar, leite é o quê? Segundo a palavra de Deus, o leite é o básico, né? Hebreus capítulo 5, né? 5, verso 11 até o final do capítulo. 1 de Pedro capítulo 2, é o leite genuíno, para você começar. Mas para fazer o povo dormir, o inimigo faz o quê? Dá o leite, só o leite, e além disso, bota açúcar para a pessoa dormir. Vai se tornar um veneno, um leite adulterado. Fazer o povo dormir. O povo de Deus dormindo. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Está dormindo. Só num leitinho, mas um leite ainda adulterado. Para fazer dormir. Com açúcar, né? Que faz mal. Infelizmente. Então estamos no verso 15. O verso 14 se cumpriu. Tempos e metade do tempo. De um tempo que nos leva até 1798. Estamos no 15. Logo vamos entrar no 16. Que é a purificação da igreja. Deus tirando o joio, a enxurrada, a inundação de Satanás dentro do seu povo, dentro da sua amada igreja. E daí, Satanás vai perceber que o joio foi tirado, os seus agentes foram tirados, aqueles que mantinham a igreja nesse mundanismo, nessa prática mundanas, festas católicas, todo tipo de coisa, celebrando dentro da igreja do Senhor. Aí, quando não tem mais nada, aí vai irou-se contra a mulher. E vai fazer guerra contra o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Hoje, aqui, esse verso não está sendo uma realidade, porque um monte de irmãos na igreja não crê no espírito de profecia, rejeitam o espírito de profecia, não querem saber quando uma mensagem só, alguns usam só quando convém. Só quando convém. Aí se eles citam Ellen White, talvez para fazer mordomia, semana de mordomia, aí está cheio de textos de Ellen White. Semana de mordomia. Agora quero ver uma semana de profecia sobre o selamento de Ezequiel 9, que também temos muitos textos de Ellen White. Vocês acham que esse povo aceita isso? Não aceitam não, porque não é mordomia. Usam Ellen White para mordomia, dinheiro. Aí você vê quem é quem? Quem está fazendo parte da inundação do dragão
para neutralizar a igreja e quem está fazendo parte do povo fiel. Sim. Então ele vai fazer guerra ao remanescente, ao que ficam, aos 144 mil que escapam. Vai fazer guerra ao remanescente da sua semente. Sim. Mas o fato que vai se irar contra a mulher, vai irar contra essa igreja, mas a igreja está selada, não pode fazer mais nada contra ela. Está selada. Selada. Só ira mesmo. Vai fazer guerra ao remanescente. E o remanescente vai vencer ele. Agora no próximo capítulo. Vamos agora no capítulo 13.